Irmãos, graça e paz a todos vocês, que o Senhor Jesus esteja abençoando a todos. Estou aqui mais uma vez para deixar a mensagem para vocês nessa quarta-feira, a palavra do Senhor. Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa falar poderosamente ao coração de todos que forem alcançados por esta mensagem. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, porque o Teu Espírito Santo é quem nos capacita. Eu não estou aqui, Senhor, confiando nos meus recursos, mas eu estou aqui esperando a capacitação, a orientação do Teu Espírito Santo para a ministração da Tua palavra e que o Teu Espírito possa fazer com que essa palavra chegue ao coração de todos aqueles os quais o Senhor quer falar por intermédio da Tua palavra. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto que nós queremos falar hoje está lá em Jonas capítulo 2, versículos de 1 a 10. Nós vamos falar sobre a oração de Jonas. Então, vamos ler o texto, né? A oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Então eu disse: Lançada estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Com a voz do agradecimento te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém? Bom, antes da gente falar do capítulo 2, que é o nosso texto base, eu quero fazer um breve resumo, dar um breve panorama do capítulo 1. Por quê? Porque o capítulo 1 eu o divido em 3 partes. E logo no início, porque o capítulo 1, inclusive, ele fala sobre a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Mas, no versículos 1 e 2 do capítulo 1 de Jonas, nós vemos o quê? Nós vemos Jonas, o chamado de Jonas. O texto, inclusive, fala aqui sobre a vocação de Jonas. Eu coloquei o título do capítulo 1. Eu coloquei o chamado de Jonas. O que nós vemos nos versículos 1 e 2 do capítulo 1 de Jonas? Jonas é um homem a quem Deus fala, porque o texto diz, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Então Deus fala diretamente com Jonas, não há intermediário, Deus trata diretamente com ele. E no capítulo 2, nós vemos Deus comissionando, nós vemos Deus dando uma missão, um trabalho para Jonas. Porque no versículo 2, Deus diz, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Jonas recebe uma missão de Deus. E qual que é a missão de Deus para Jonas? Que ele viaje, que ele vá até a cidade de Nínive e proclama contra ela, pregue contra ela. É uma mensagem dura, né? A mensagem é de advertência contra os pecados daquela cidade e Deus estava ali a ponto de castigar aquela cidade. Na verdade, essa mensagem, como nós vamos ver no capítulo 3 e 4, essa mensagem ela levou aquele povo a se arrepender e, consequentemente, ser salvo. Porém, nos versículos 3 e 4, o que nós vamos ver? Nós vamos ver no versículo 3 o Jonas
fugindo de Deus. O Jonas foge da missão de Deus. Jonas é o primeiro profeta a resistir ao chamado de Deus. Jonas é o primeiro profeta que literalmente desobedece às ordens de Deus para a vida dele. Jonas não quer pregar os ninivitas. Esse é claro, está no coração dele. E por que ele não quer ir pregar a cidade de Nínive? Porque os ninivitas, ou os assírios, eram um povo muito cruel, era um povo mau, né? Os assírios eram inimigos de Israel. E havia várias guerras entre os assírios e os israelitas. E Israel sofreu algumas derrotas para os assírios. E os assírios, eles impuseram derrotas a Israel, e Israel sofreu muitas maldades por parte deles. Os assírios, eles eram muito cruéis. Os assírios, eles impunham algumas maldades sobre os seus aos derrotados. Quando os assírios ganhavam uma guerra, as maldades eram grandes. Por exemplo, os assírios, eles decepavam as mãos dos derrotados, eles vazavam os olhos dos derrotados, eles queimavam os derrotados vivos e, consequentemente, Jonas não quer isso para a nação israelita. Então, para Jonas, é melhor que Deus destrua os assírios. Né? Jonas é aquele que tem a mentalidade que é melhor que o inimigo morra. Porém, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos muito bem que o cristão não quer a morte do inimigo. O cristão, ele quer a salvação do inimigo. E essa era a lição que Jonas precisava aprender. Deus não quer a morte dos seus inimigos. Deus quer a salvação dos seus inimigos. E nós, como imitadores de Deus, também somos assim. Nós não queremos a morte do inimigo. Nós queremos a salvação do inimigo. Então Jonas foge da presença de Deus. E isso no primeiro momento pode parecer um absurdo, que Deus está em toda parte, Deus é onipresente, não se pode escapar de Deus, mas Jonas foge. É impossível fugir da presença de Deus. Deus está em toda parte. Lá no Salmo 139, versículo 7 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? No versículo 8 diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Quando nós vamos a partir do versículo 4, do capítulo 1 até o versículo 17, o que vai acontecer? Deus vai atrás de Jonas. Deus vai buscar Jonas. E Deus foi atrás de Jonas através da sua soberania. A soberania de Deus está sendo exercida no livro. Deus exerce sua soberania sobre o mar, sobre o vento, sobre os homens, sobre os peixes. Deus é soberano. E o que é uma pessoa soberana? Soberano é aquele que é supremo, aquele que exerce supremacia, soberania, governabilidade sobre tudo e todos. E nós sabemos muito bem que Deus é criador de tudo e de todos. E Deus é Senhor, é soberano sobre tudo e todos. Deus governa sobre tudo, inclusive sobre tempestades, mar, vento. Então Deus foi atrás de Jonas. Nada que vai acontecer no capítulo 1 é acidental. Tudo é a mão de Deus agindo. Deus está indo de encontro a Jonas. Deus está indo buscar Jonas. Deus está indo para reconduzir Jonas de volta para o centro da sua vontade. Aí nós chegamos no capítulo 2. Nós chegamos no capítulo 2 porque Jonas está naquele navio que é assolado por uma grande tempestade. Os marinheiros, desesperados, com medo, jogam Jonas no mar. E Deus, no capítulo 1, versículo 17, diz que deparou o Senhor um grande peixe para que atragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aí então nós chegamos no capítulo 2. E no capítulo 2, Jonas está no ventre do peixe. No capítulo 2, eu vejo duas coisas. Eu vejo um Jonas consciente e vejo um Jonas orando.
No capítulo 2, nós vemos Jonas passando por um processo de conscientização. E a primeira coisa que Jonas se conscientiza no capítulo 2 é que Deus, a mão de Deus, a mão providencial de Deus, a mão providente de Deus, está por trás de todas as circunstâncias que ele está vivendo naquele momento, até aquele momento. E no capítulo 2, versículo 3, olha o que Jonas diz: Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. O versículo 3, nós nos deparamos com um dos temas do livro de Jonas. Ou seja, como já foi citado anteriormente, a soberania de Deus, o senhorio de Deus, a supremacia de Deus. Todos os acontecimentos até aqui tinham sido conduzidos pela soberana e graciosa mão de Deus para trazer Jonas de volta ao centro da vontade de Deus. O versículo 3 do capítulo 2 é uma referência a Deus como agente que ordenou todos os acontecimentos verificados até aqui na vida de Jonas. Se nós lermos o capítulo 1, do versículo 4 até o 17, eu não vou fazer menção aqui por causa do tempo, mas se você estudar, ler com atenção, você verá que houve vários acontecimentos. Vento, chuva, a questão da sorte que foi tirada. E tudo isso, por trás de todos esses eventos, estava ali a mão poderosa, a mão soberana de Deus. E Jonas agora está consciente disso. Jonas discerne que todos aqueles fenômenos não eram naturais. Jonas está entendendo que Deus está agindo por detrás de todos eles. Nada que estava acontecendo era obra do acaso. Nada que estava acontecendo até aquele momento era a mão de Deus. O vento forte, a tempestade, não era casual, era providencial, era a mão soberana de Deus. Não era uma ação maligna contra Jonas. Jonas sabe que o que ele está vivendo não é um fenômeno natural, é a mão de Deus. É Deus indo atrás dele. Não era castigo, era disciplina, com a finalidade de restaurá-lo, com a finalidade de reconduzi-lo à presença de Deus. Deus, como eu disse, é soberano. Ele age sobre tudo e sobre todos. E o momento que nós estamos vivendo, descanse, tome consciência que tudo que nós estamos vivendo está sob o controle de Deus. Vou repetir, porque isso é importante. Todos os eventos que aconteceram na vida de Jonas, no capítulo 1, foram eventos que estavam todos sob o controle de Deus. A mão soberana de Deus controlava tudo, todos os fatos, todos os acontecimentos. E tudo que nós estamos vivendo hoje, o momento atual que nós estamos vivendo hoje, está tudo, creia, descanse. Nós temos um Deus soberano, nós temos um Deus que é Senhor. O que significa a palavra Senhor? Vem do grego Kyrios, que significa aquele que é supremo, que tem todo o poder sobre tudo e todos, que governa. Então Deus está governando, está controlando todos os acontecimentos que nós estamos vivendo atualmente. Creia nisso, descanse nisso. Essa é a primeira conscientização de Jonas. Deus controla todas as coisas. Todos os acontecimentos que nós estamos vivendo até aqui está sob o governo, a soberania, a autoridade e o senhorio do nosso Deus, que é criador de todas as coisas e governador de todas as coisas. Agora, no versículo 4, o Jonas toma consciência de outra coisa. Se no versículo 3 ele toma consciência do senhorio e da soberania de Deus, no versículo 4 está escrito assim: Então eu disse, lançada estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Se ele tem consciência da soberania de Deus, agora ele está consciente
que ele está afastado da presença de Deus. Porque ele diz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Versículo 3. E no versículo 4, lançado estou de diante dos seus olhos. Jonas tentou fugir da presença de Deus, lá no capítulo 1. E agora ele está se lamentando por ter sido lançado da presença de Deus, por estar fora da presença de Deus. Jonas experimenta por um pouquinho de tempo o que é estar longe, afastado da presença de Deus. E quando ele passa por essa experiência, ele se desespera, ele lamenta. Jonas lamenta, experimenta e vive um momento, a tragédia de viver longe da presença de Deus. Jonas, vamos fazer um paralelo com o filho pródigo. O filho pródigo viveu um tempo da sua vida longe da presença de Deus. E aquele tempo vivido longe da presença de Deus foi uma tragédia para ele. Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E ele experimenta, ele passa por essa experiência e ele percebe que isso não é bom. E Jonas está lamentando. Jonas está conscientemente triste por não estar na casa de Deus. Jonas está lamentando por não estar na casa de Deus. Jonas está deprimido, abatido por não estar na casa de Deus. Jonas, no versículo 4, ele diz, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura ver o teu santo templo? Jonas se lembra da casa de Deus. Observe que ele estava querendo fugir da presença de Deus. Agora ele se lembra da presença de Deus. Ele se lembra da casa de Deus. E ele percebe, ele sente, ele fala assim, tornarei porventura a ver o teu santo templo? O sentimento de Jonas é que ele morreria longe da presença de Deus. Ele não teria uma outra oportunidade de ver o templo, de ver a casa de Deus. Nós não estamos com essa sensação, com esse sentimento de morte, como Jonas está tendo aqui agora. Porém, nós também estamos afastados da casa de Deus por esse momento. Nós estamos como Jonas. E Jonas anseia ver o templo novamente. Por que Jonas anseia estar na casa de Deus novamente? Porque o templo, a igreja, é o lugar de comunhão com Deus. É o lugar da manifestação da presença de Deus. É o lugar onde a glória de Deus se manifesta. E Jonas quer estar de volta à casa de Deus. Jonas quer estar de volta à presença de Deus. Jonas quer retornar para a casa de Deus. Jonas se lembra. Jonas percebe que está afastado da casa de Deus. Outra coisa que Jonas percebe, no versículos 5 e 6, vou ler para vocês. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Jonas se conscientiza que está preso pelas circunstâncias. Jonas se conscientiza que Deus é soberano. Jonas se conscientiza que está afastado, longe da presença de Deus. E Jonas se conscientiza agora que ele está preso pelas circunstâncias. Aonde Jonas está? No ventre de um peixe, no fundo do mar. Porque no versículo 6 ele diz, desci até os fundamentos dos montes. Ele está nas profundezas. As circunstâncias são uma prisão para Jonas. E no momento em que nós estamos vivendo, nós também estamos presos dentro dos nossos lares, impedidos de sairmos, impedidos de estarmos na casa de Deus. E assim somos nós. Se nós pensarmos um pouco, nós somos exatamente como Jonas. Nós éramos uma geração de crentes, desobedientes ao Senhor.
Nunca se levantou na face da terra uma geração de crente tão desobediente a Deus como a geração atual. Uma geração tão independente de Deus como a atual. E por que tudo isso está acontecendo? Por que nós estamos presos por essas circunstâncias? Por que Deus nos colocou dentro dos nossos lares? Para que nós possamos nos refletir, para que a gente possa se conscientizar. Nós estamos amarrados. Não havia escape para Jonas. Nós não estamos vendo solução. Os governantes não sabem o que fazem. Nós estamos presos, recolhidos nos nossos lares, como Jonas estava recolhido no ventre daquele peixe. Nós fomos chamados ao recolhimento. Nós fomos chamados ao isolamento. Por que será que Deus permitiu que esse vírus assolasse o mundo? Por que Deus permitiu que os governantes, através de decretos, determinassem que a igreja ficasse em casa? Porque nós estamos em casa por decreto de governantes, mas Deus permitiu que os governantes fizessem esses decretos. Desculpem. Você acha que Deus permitiria que governadores decretassem que a igreja ficasse em casa sem um propósito? Se Deus permitiu que decretos fossem escritos, fossem estabelecidos, fossem sancionados para que a igreja ficasse em casa, é porque tem um propósito para isso. Deus é soberano. Os nossos governantes estão debaixo, estão sob o poder de Deus. Foi o próprio Deus quem os constituiu. Deus os coloca lá e Deus os tira. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz que todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. O governante municipal, estadual, federal, foram instituídos por Deus. E esses homens não agem além dos limites ou da permissão de Deus. Nós falamos que no versículo 3, o Jonas toma consciência do governo, da soberania, da supremacia de Deus. Até o diabo, a ação diabólica, satânica, está limitada pelo poder soberano de Deus. Esses homens fizeram os decretos porque há um propósito. Entenda que Deus tem um propósito para a igreja estar passando por esse período, por essas circunstâncias. E qual é o propósito? Rever a nossa vida. Assim como Jonas precisou ir para dentro do ventre, da barriga de um peixe, ficar lá 3 dias e 3 noites para que ele se conscientizasse. Eu ouvi uma frase de um pastor, me mandaram um vídeo de 4 minutos. Aliás, a minha esposa me compartilhou um vídeo de 4 minutos, muito interessante. E a frase, uma das frases, um período dito pelo pastor nessa palavra de 4 minutos me chamou a atenção. E eu anotei, eu tomei emprestado para compartilhar com vocês. Deus não trabalha com o tempo. Deus trabalha com pessoas. Quanto mais rápido você se rende, mais rápido o processo se estabelece. Quanto mais você resiste, mais demorado é o processo. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, porque Jonas se arrependeu. Jonas se rendeu a Deus. Jonas se conscientizou que estava errado e orou a Deus ele pedindo perdão. Deus, lá no Salmo 51, versículo 17, na oração de arrependimento do rei Davi, ele diz que espírito quebrantado, coração contrito e compungido, não desprezarás, ó Deus. Deus ouve a oração de um pecador penitente. Deus ouve a oração de um pecador arrependido. E nós, como igreja,
Nós estávamos numa completa resistência a Deus, vivendo na rebeldia, na desobediência, na incredulidade. E Deus nos colocou aqui, preso nas circunstâncias, dentro das nossas casas, para a gente refletir. E eu digo para vocês, irmãos, a demora no processo pode estar relacionada a entendermos o processo. Por que nós estamos aqui? Jonas entendeu. E quando Jonas entendeu, Deus o tirou. Deus deu ordem àquele peixe para que o vomitasse na praia. Jonas, ele percebe que ele poderia, no versículo 6, ele fala assim no final do versículo 6, contudo fizeste subir da minha vida, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Jonas percebe que nas profundezas daquele mar, no ventre daquele peixe, ele se vê como uma pessoa que estava enterrada, sepultada, viva. Ele fala aqui, ó, da sepultura, fizeste subir da sepultura a minha vida. Jonas sentiu-se enterrado vivo no ventre daquele grande peixe nas profundezas dos mares. E ele não podia fazer nada. A única coisa que Jonas podia fazer era orar. No capítulo 1, ele está num navio cheio de tripulantes, assolado por uma tempestade, por vento forte, mas Jonas não ora. Jonas não orou quando desceu a Jope, Jonas não orou para ir para Tarsis, Jonas não orou quando os marinheiros oravam, Jonas não orou quando foi atirado ao mar. Mas em Jonas capítulo 2, versículo 1, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus. Agora no ventre do peixe, Jonas sente necessidade de orar. E é um momento para a igreja do Senhor, é um momento para os cristãos se despertarem para a oração. A igreja evangélica brasileira grita muito, faz muito barulho, mas a igreja evangélica brasileira não ora. A igreja evangélica brasileira, ela vive extremos. Tem igreja que ora muito e não prioriza a palavra. E tem a igreja que prioriza muito a palavra, mas não ora. E nós temos que ter o equilíbrio. Nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos e na oração. Esse é o exemplo que a igreja primitiva nos deu. Nós temos que voltar, irmãos. Nós temos que resgatar o valor da oração. De ter o prazer de orar e buscar a presença do Senhor. Não só nesse momento de necessidade, mas orar como Daniel. Em tempo oportuno e não oportuno. O Jonas que tentou fugir da presença de Deus sem oração, agora ele se entrega à oração no ventre desse peixe. Assim como Jonas estava recolhido no ventre daquele peixe, nós estamos recolhidos em nossos lares. É o momento de nós nos entregarmos à oração. Diz o texto, orou ao Senhor. É o momento de nos entregarmos em oração ao nosso Deus. Porque, como eu disse, Jonas sentiu-se enterrado vivo no ventre daquele peixe. Ele viu que ele não poderia fazer nada por ele mesmo. As nossas autoridades não sabem o que fazer, elas estão perdidas. O momento que nós vivemos, só o Senhor. E a igreja precisa orar. Se você não orou até aqui, comece a orar. Se você não orou até aqui com a sua família, comece a buscar Deus. Nós estamos encurralados, presos, amarrados pelas circunstâncias. É momento de sentir a necessidade de orar. No versículo 1, no versículo 2, desculpem, na minha angústia clamei ao Senhor. Observem, Deus permitiu que Jonas fosse para o ventre daquele peixe, fosse jogado no mar, o peixe o tragasse. Deus permitiu que Jonas passasse por aquela angústia, por aquele sofrimento, para que Jonas clamasse novamente a ele em oração. Você já percebeu, já se conscientizou que esse momento que nós estamos vivendo pode ser um momento que Deus permitiu para que nós, igreja do Senhor,
que cremos em Deus, como diz lá em João 7,37, que cremos em Deus conforme diz as Escrituras, nos voltemos para Ele em oração, nos voltemos para Ele em clamor. Muitas das vezes as circunstâncias nos encurralam, nos aprisionam e nos empurram para a presença de Deus em oração. As circunstâncias impeliram, compeliram e empurraram Jonas para a oração. E na angústia, lá em Gênesis 35:3, está escrito que Deus ouve a nossa oração na angústia. Ore, clame ao Senhor nesse momento. Tem muita gente angustiada, tem muita gente com medo, tem muita gente desesperada. Tem muita gente ansiosa, tem muita gente depressiva. É o momento de orarmos. É o momento de buscarmos refúgio, socorro no nosso Deus. Quando nos sentimos entrincheirados por situações inadministráveis e insuportáveis. Imagina, esse homem estava dentro do ventre, da barriga de um peixe. Que situação difícil, insuportável. Então ele ora. Josafá, quando enfrentou um poderoso exército que veio contra a nação de Judá, uma das palavras de Josafá em oração foi assim, segundo Crônicas capítulo 20, versículo 12. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Nós estamos como Josafá. Nós estamos sem forças para resistir essas circunstâncias que vieram sobre nós. Nós estamos como Josafá. Nós não sabemos o que fazer, mas nós precisamos nos colocar, nos prostrar em oração ao nosso Deus. Jonas orou em meio à angústia. Quando chegou ao fim as suas forças, chegou ao fim os seus recursos, os seus expedientes, Jonas buscou a face de Deus em oração. A oração de Jonas nasceu do seu momento de aflição, nasceu no seu momento de angústia. Jonas se voltou para Deus no momento de emergência. É um momento difícil? Se volte para Deus. Jonas se lembrou de Deus. Em Jonas, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim: quando dentre mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Nas nossas horas de angústias, precisamos lançar mão da memória. Como Jeremias escreve lá em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Diz o texto no versículo 7 que Jonas se lembrou do Senhor. Ele se lembrou que só Deus poderia tirá-lo daquela situação. Jonas se lembra de Deus. Jonas se volta para Deus. É isso que nós precisamos fazer nesse momento. Nos voltarmos para Deus. Nos lembrarmos de Deus. E Jonas, aqui no versículo 9, diz assim: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, Jonas ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Jonas se lembra de Deus. Jonas se volta para Deus. É o momento de nós nos voltarmos para Deus. É o momento de buscarmos ao Senhor. Jonas se lembrou de Deus e buscou o Senhor em meia angústia. É o momento de nos conscientizarmos que nós precisamos fazer a vontade de Deus. Eu me lembro das palavras de Maria, lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É o momento de nós decidirmos agora, em meio a essa pandemia, a esse recolhimento, a esse isolamento social. Deus, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Eu voltarei para a sua casa, não somente para adorá-lo, mas para servi-lo e cumprir com todos os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Que nós possamos orar nesse momento, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Vamos nos voltar para Deus.
como Jonas o fez, porque eu quero destacar aqui no versículo 9, primeiramente no versículo 9, com a voz de agradecimento. Agradeça a Deus porque no meio dessa pandemia toda, Deus tem sustentado, guardado, abençoado e protegido a sua vida. Mesmo diante de todas aquelas circunstâncias adversas, tempestade, engolido pelo peixe, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, a vida de Jonas foi preservada. As nossas vidas também têm sido preservadas. Eu mesmo, nesse período de pandemia, enfrentei 2 internações, 8 dias em março de internação, 8 dias em maio de internação. Graças a Deus não foi por causa do Covid, foi por causa de uma pneumonia, mas lá estava o Senhor comigo, e o Senhor está conosco no meio desta crise sanitária, econômica que nós estamos vivendo. O Senhor tem nos sustentado, e eu creio que tem sustentado a você, e nós temos que nos lembremos-nos de todos os benefícios que o Senhor tem feito para conosco nesses dias, com a voz de agradecimento, gratidão, ações de graça, cânticos de louvor, exaltando a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Mas eu também quero destacar aqui no versículo 9, que tem 4 coisas, mas eu só quero destacar 2. A voz do agradecimento e o pagamento dos votos. Fique tranquila, não estou falando de questão financeira. Estou falando de cumprir com o compromisso assumido. Quem era Jonas? Profeta. E o que o profeta faz? Proclama, prega, anuncia a palavra de Deus. E lá no versículo 2 do capítulo 1, a ordem de Deus para Jonas é: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas tinha uma missão e Jonas fugiu da presença de Deus para não cumprir essa missão. Jonas não está cumprindo com o voto que ele assumira com Deus, de ser um profeta, de ser um pregador da palavra de Deus. E o que Jonas está fazendo? Eu quero voltar. Eu quero voltar, Deus, para fazer a sua vontade. Eu pagarei o meu voto. Você foi criado e você foi salvo, porque Deus tem um propósito na sua vida. Pode ser que você seja um pregador da palavra de Deus, um missionário, um evangelista, um cantor, e você está fugindo de Deus. É hora de se voltar para Deus e dizer: Deus, eu quero voltar para fazer a sua vontade, para cumprir com os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Como eu já disse anteriormente, Maria, lá no livro de Lucas, que se cumpra em mim, Senhor, conforme a tua palavra. Se volte para Deus, corra para os braços de Deus, porque Jonas está ciente que só Deus pode fazer um milagre na vida dele. Porque lá no versículo 6 ele diz: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. O nosso sofrimento é uma oportunidade para Deus. Quando chegamos a uma situação irremediável, insustentável, sem solução, Deus faz um milagre. Jonas não podia fazer nada por ele mesmo. Jonas se via como perdido. Como nós dissemos anteriormente, ele se sentia sepultado vivo no ventre daquele peixe nas profundezas dos mares. Porém, tudo parecia perdido, mas o Senhor o trouxe de volta. Deus quer solucionar tudo isso, Deus quer resolver tudo isso. E Ele pode fazê-lo. Só Ele pode. As nossas autoridades não sabem o que fazer em meio a esta crise. Mas o nosso Deus pode. E basta uma palavra dele. Mas nós precisamos nos conscientizar. E nós precisamos orar. Nós precisamos rever as nossas vidas. É um momento de reflexão, de meditação, de sondar, de vasculhar. É um momento de introspecção, de analisar a vida e orar ao Senhor: sonda-me, ó Deus, e me conheces. Vê se há algo na minha vida que te ofende e guia-me pelo caminho eterno. É o momento de se voltar para Deus em oração e assumir o compromisso que nós temos com Deus.
enquanto Jonas estava no ventre daquele peixe, muita coisa passou pela cabeça dele. E ele sai do ventre daquele peixe transformado e com disposição para fazer a vontade de Deus. Disposto a fazer a vontade de Deus. E eu espero que nós assumamos um compromisso agora, para quando chegar o momento do pós-pandemia, nós estejamos na casa de Deus adorando o nome do Senhor, mas também que nós possamos percorrer as Nínives das nossas vidas, proclamando o Evangelho de Jesus. Lá em Atos 10:38 diz que Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. E que nós possamos fazer obras como essa de Jesus, andar por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do maligno, porque Deus é conosco. Que nós possamos voltar com a consciência: eu entregarei a mensagem do Evangelho aos homens. Que o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração. Oremos. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, por esse momento. Que o Senhor esteja conosco, orientando, dirigindo, guiando. E que essa palavra, Senhor Jesus, possa falar de maneira especial ao coração de todos aqueles a que ela chegar. Abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.